Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas. Estamos reunidos na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Refletiremos hoje sobre o 23º domingo do tempo comum, que hoje, refletindo neste sábado, mas será amanhã, 4 de setembro, primeiro domingo do mês de setembro, e este mês é um mês dedicado à Bíblia. Mês passado, agosto, falamos muito bem, celebramos sobre as vocações de sacerdotes, de família, dos leigos, dos religiosos e religiosas. E a Bíblia, nós sabemos que ela é um direcionamento que vem de uma religião revelada, em que Deus manifesta-se para nós através da palavra, que nós devemos escutá-la e vivê-la, né? Experimentá-la assim, com os exemplos, que são todos sinais do próprio Deus, que são apresentados a cada um de nós. Nesse domingo, especificamente, nós temos a primeira leitura, a segunda e o Evangelho. Mas o tema em si é seguimento a Jesus. E é nesse Evangelho aqui da comunidade lucana que nós vamos observar para este seguimento de Jesus acontecer, é necessário também acatar regras, que são as exigências definidas para o seguimento a Jesus. Não é só assim, pagando, fazendo concurso, não, são renúncias, são desapegos, conduzir sua cruz, é assim. Então, a primeira leitura hoje, ela demonstra assim, através do livro de sabedoria, no capítulo 9, versículos de 13 a 19, ela vai mostrar assim, uma oração atribuída a Salomão. Vai mostrando assim que os judeus de Alexandria, eles rezavam muito a fim de que fossem iluminados, né, tivesse assim a sabedoria para as exigências de fé, de todas as atividades deles no meio daquele mundo pagão que eles se encontravam, né? E vai mostrar assim que é só em Deus que é possível encontrar essa verdadeira felicidade, o sentido da vida, que hoje nós sentimos que muita gente perderam assim, o sentido da vida, não sabe para que existe, não sabe para que vai, para que rumo tomar, fica assim desgovernado. A segunda leitura é tão linda, essa leitura aqui da acolhida, do amor fraternal, é a carta de Paulo a Filemon. E nós vamos entender aqui que ele vai mostrar que as consequências do seguimento dele, Paulo, após conversão, seguindo Jesus, levou-o à prisão. E nesse fato aqui, a prisão vai mostrar que ele também conseguiu amizade e orientação a um rapaz, um escravo chamado Onésimo. Ele é um escravo fugitivo porque ele fugiu lá do seu dono Filemon, e ele retorna uma carta mostrando a valorização desse rapaz, a hombridade dele, a condução, a personalidade boa, que ele, porque ele tinha cometido aquele crime conforme o contexto da época, conforme a lei, mas ele deveria recebê-lo em sua casa, não mais como escravo, mas como um irmão fraterno, um filho dele próprio, Paulo, filho na fé. É muito bonito, não é? Nós acolhermos assim uns aos outros nas nossas comunidades. O Santo Evangelho, extraído da comunidade do Evangelho de São Lucas,
É o capítulo 14, os versículos de 25 a 33. E vai mostrar para nós assim. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Ele voltou-se e lhes disse: quem vem a mim e não deixa em segundo plano seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, quem de vocês, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminá-la? Caso contrário, irá pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, partindo para guerrear contra outro rei, primeiro não se senta para avaliar se, com 10.000 homens, consegue defender-se contra quem ataca com 20.000 homens? Se ele ver que não vai conseguir, o outro ainda está longe. Envia uma delegação para negociar as condições de paz. Da mesma forma, portanto, qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho é muito claro, mas a gente precisa aprender aqui, ver as exigências, né, que foi marcada aqui, para nós sabermos essas exigências. Não é no sentido de briga, de castigo, é no sentido de organização, né, de o que vai levar, o que será realizado. Já falamos sobre a primeira leitura no livro de Sabedoria, sobre a segunda, mas aqui o Santo Evangelho ele vai mostrar para nós a caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. E nós vamos ver que houve uma parada para uma oração no templo, né, no dia de sábado. Depois foi convidado para almoçar na casa dos fariseus. A gente vai lembrando assim, o que nós temos visto nesses últimos dias. Mas aí uma grande multidão vai seguindo. Então tem um espaço assim muito grande, né, que quando diz assim, que nessa apresentação, a dinâmica entre a casa e a estrada representa uma dimensão importante no mistério de Jesus. Ó, a dinâmica entre quem? Entre a casa, a gente vai, e o caminho, né, que vai seguindo, porque aqui é o seguimento a Jesus. Então, vê que não é assim, tudo improvisado de última hora. Jesus vai continuando a caminhada com os seus discípulos e uma multidão grande, grande. Então, ele percebe que nem todo mundo está seguindo de acordo mesmo com as necessidades. Mas é por interesse, para conseguir um milagre, assim, mas não tem assim a fé, aquela que vai abrir-se como um leque para ajudar, para continuar também com os demais, com os semelhantes. Pessoa que vai assim esporadicamente, mas quer participar daquele momento. Então, por isso é que Jesus coloca isso aqui, quando ele diz: voltando-se, diz a eles: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos,
e até não pode ser meu discípulo. Ó, então isso aí é uma das condições, das exigências para o seguimento a Jesus, chamado de desapego. Tem textos, Bíblias, que não diz que se alguém não odiar, mas esse odiar aqui não significa deixar os laços sagrados familiares, não. É mostrar, no grego, a significação é aquele que ama menos, odiar no caso. Mas vai seguir, vai priorizar aí os valores do reino. Então esse é um desapego afetivo. Pai, mãe, como é que nós vimos os religiosos e religiosas, os sacerdotes? Eles não descartaram a família, pelo contrário, mas eles estão unindo-se a outras famílias, estão em missão na caminhada. Outra disponibilidade aqui que nós vamos ver é ele dar continuidade, não é? De carregar a cruz. Com efeito, qual de vós quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então, naquela época, o contexto da cruz não era sagrado como é após a ressurreição. Vai mostrar que nada chega de graça para nós, que nós precisamos de também, não é como um castigo, mas na nossa dinâmica de vida há sofrimento, há vitórias, há trevas e há luzes, há tristezas e há alegria. Mas aí a gente precisa aprender a compreender como vai fazer. Porque esse caminho do discípulo é um caminho que nós vamos ter pessoas boas, pessoas bons, que gostam, têm desejo de ouvir a palavra. Nós vamos ver encontrar pessoas curiosas, que às vezes só quer saber alguma coisa. Ah, aconteceu isso. É assim, satisfazer um desejo, uma novidade para ele. Há outros que são interesseiros, né? Só quer ter fama, ter status, seu maior isso, né? E tem os inimigos também, né? Que ficam na tentação, a gente chama assim, eles ficam na expectativa de atacar, de ver. Então, às vezes, não é bom. Nós vamos observando aqui também que no decorrer desse texto, entre a primeira e a segunda exigência, que um é o desapego, a outra é a disponibilidade de carregar a cruz, há uma parada para contar sobre duas parábolas. Parada para contar as duas parábolas. E antes de exigir a terceira exigência. E quais são as parábolas aqui que vai contar? Quem é aquela pessoa que vai construir uma torre, não senta, não planeja aquilo que ele vai, os gastos, quantos quilos de ferro, isso assim, despesa com isso, com tudo. Se ele não fizer isso, conta que no texto, né, a narrativa é essa. Os outros vão zombar dele, dizendo, olha, começou a fazer uma torre e não foi para frente, desistiu. Então, ainda disse mais, ou ele colocou entre a construção de uma torre, a parábola, e a outra de guerrear. Qual rei que vai guerrear, que só dispõe de 10.000 homens, que vai pensar qual é a sua estratégia para guerrear contra um que tem 20.000 homens? Olha, ele de repente, ainda o outro rei distante, pega e envia um mensageiro pedindo a paz. Olha que interessante. Se ele vê e não pode, enquanto ele diz assim, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, aí vem a terceira exigência, já no versículo 33, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, se não renunciar a si mesmo, não é assim? Não pode ser o discípulo como?
quer dizer, vivendo em função deles. Como foi que Jesus conseguiu os pescadores? Não foi chamando pessoas simples? Quem quiser seguir, siga-me, tome a sua cruz. Então foi assim que foi colocado. E nós vemos hoje que seguir o mestre não é uma atitude assim passageira, não é momentâneo, não. Seguir precisa formação, precisa caminhada, precisa estudo, precisa planejamento. E essas duas parábolas aí, elas vão mostrar assim para nós toda essa estatística aí de como é que nós... E essa forma mesmo, como é. Planeja para construir, ou pensa, vamos ver qual é a meta que nós vamos atingir, o que vai acontecer. E o seguimento a Cristo não é um caminho fácil, não. É difícil, mas é possível. Porque é impossível ao homem, é possível a Deus. E, às vezes, a maioria de nós dizemos que somos cristãos. Mas na hora mesmo de seguir o Cristo, a gente fica um cristão meio tigela, né? Acomodado, só vai à missa raramente no domingo, passa todas as festas celebrativas, as participações nas comunidades, os festejos, a missão, as celebrações da vida, dos momentos fortes, como a festa da Páscoa, mas antes nós vamos passando por onde? A gente passa pela Quaresma, vai estudando, vai postando. Então, os domingos do tempo comum revelam para nós essa história de que é a vida pública de Jesus. Ele está mostrando tudo, como é que foi a caminhada, quando ele saiu da Galileia para ir rumo a Jerusalém, terra onde ia sofrer a paixão, a morte, mas também a ressurreição. E nós vamos observar aqui dois tipos de religiões. A religião revelada, eu consegui ler isso aqui no testemunho do Padre Antônio Dallas, quando mas não é só ele que diz, é estudo feito, né? A religião revelada é aquela que nós falamos no início, que nós encontramos na Bíblia, não é? Onde tem Deus revela se nós aceitamos ou não, o que aquela revelação está mostrando, propondo para nós fazermos. Não é impondo, é propondo, que é para nós de forma agradável, não é? De forma assim. E depois tem as outras religiões, são chamadas de criadas. Elas foram criadas pelo homem com as regras, né, como eles querem colocar, e aí é um modelo que vai satisfazer mais assim a forma de realizar o prazer, de agir. É como a gente diz, ler a Bíblia de forma fundamentalista. E nesse mês de setembro, agora, no mês da Bíblia, nós estamos sendo convocados aqui, o Brasil inteiro, pela CNBB, o livro do mês da Bíblia foi escolhido o livro de Josué. Então, é um livro que fala da conquista da terra da Canaã, e aí vem a figura de Josué, mas vem a partilha da terra, a lei da hospitalidade, não é hospitalizar, é hospitalidade, de acolher, de hospedar. No caso, aí ele ilustra muito bem a história de Raabe, né, como é que foi, mas como é que nós acolhemos ao outro, como é que nós acolhemos a nós mesmos, aos demais, como é que nós partimos para essa caminhada nossa. Porque essa acolhida, essa lei da hospitalidade dentro do livro de Josué, ela vai chamar a atenção das nossas relações com as pessoas. E nós vamos observando aí que esse livro já foi estudado, né, através do Padre Chig, lá com o Centro Bíblico, com a Diocese de Balsas, aqui, por exemplo. Nós já fizemos essa leitura, estamos com a Pastoral Bíblica Diocesana, também estudando, também fazendo, e a pastoral bíblica, né, de cada paróquia. E agora com o programa Bíblia na Vida, né, onde reúne-se na terça-feira aqui,
paróquia de Santo Antônio e nas demais paróquias da diocese. O projeto foi lançado, reúne-se 5, 6 pessoas, vão estudar, mas vão estudar o Evangelho do domingo próximo. Mas agora no livro de Josué nós estamos pegando sério. É um livro que não é tão fácil, porque a gente sabia a história, que as terras conquistadas, mas são conquistas feitas assim através de um modelo de perseguição, de outra tentativa política por trás. Aí vai entrar o movimento josiânico, né, de Josias, vai entrar a sabedoria sapiencial, profética. Então tem aquele obediência cega à lei. A gente vai falar da conquista da cidade de Jericó, e são outros momentos. O livro está disponível sobre o livro de Josué, tem aqui na sede da paróquia, aqui na praça, ligada à casa paroquial, aqui entre os estúdios da TV Boa Notícia aqui e a casa da paróquia paroquial de Balsas, onde mora o padre Genivaldo. Na secretaria da paróquia são 5 encontros, tem o Bíblia Gente, que pode ser, que já foi direcionado, tem um filme muito bom. Então nós temos momentos oportunos para nós estudarmos, é só querermos. E assim nós vamos seguir Jesus, seguindo a palavra de Deus. Toda a Bíblia é comunicação, né? E a nossa comunicação é feita com os irmãos, conosco, com os irmãos, a nossa vivência dentro da comunidade, como membros vivos, participativos da comunidade, do atendimento ao chamado a que nós recebemos naturalmente pelo batismo, mas vamos seguindo também dentro das pastorais existentes. É um segmento a Jesus que nós vamos escolher: pastoral carcerária, pastoral do batismo, pastoral familiar, pastoral da juventude, são pastoral bíblica, são da comunicação, muitas pastorais. Então, gratidão aí pela nossa diocese, pelo incentivo conosco aí dentro desses 40 anos, né, as bodas de Esmeralda, mostrando assim para nós e dando continuidade nessa missão, e a pastoral bíblica, que é muito vivenciada e muito bem participada. E vamos encerrar assim, pedindo a bênção divina nesse mês de setembro ainda, lembrando que a paróquia de Santo Antônio está em festejo aqui, Sagrado Coração de Jesus, aqui na Catedral do Sagrado Coração de Jesus. Já temos outros festejos também iniciando lá no festejo de Nossa Senhora de Nazaré, e vai seguindo outros, né, como tem no Riachão, também tem outros festejos, mas é o momento assim mais celebrativo, né, que a comunidade participa, colabora para dar prosseguimento à vida também material, pastoral, espiritual da nossa igreja e de nós como membros ativos nessa igreja. Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.